da pessoa que viria. Seria um homem, né, habitando entre nós, com atributos divinos. E a história vai se passando, e como eu disse, né, chegou nos 400 anos, no período terrível, no período de Macabeus. E a igreja espiritual é tamanha, que aquele povo se esquece da figura de Cristo, da figura de Deus, e começa a voltar para outros deuses. Mas sabe que é interessante que o Senhor começa a dar sinais da vinda desse Emanuel, desse Deus que habitaria no meio desse povo. E a história vai dizer que começa a acontecer algo 100 anos antes. Começava a ficar vermelho. Isso era um sinal que o Senhor já não estava aceitando mais o sacrifício daquele povo. A porta do templo já começava a amanhecer aberta. Para abrir a porta do templo precisava de dois bois para poder abrir a porta do templo, tamanho era o peso. A lâmpada do templo começava a parecer apagada. Algo estava começando a acontecer dentro do templo. Os sacerdotes começaram a interpretar esses sinais, dizendo: algo espiritual irá acontecer no meio da nação de Israel. O Senhor não está aceitando mais esse sacrifício. E eles começam a procurar nas escrituras a respeito desses casos que estão aparecendo ali no templo. E eles começam a ler o livro de Daniel, dizendo que no meio da semana o Senhor faria cessar o sacrifício do templo. E no meio da semana, esse Messias, ou esse Deus que viria, faria um concerto com muitos. Que concerto é esse, irmão? O concerto da nova e eterna aliança, da Santa Ceia que estão aqui. E o povo começa a ficar preocupado, os sacerdotes da época começam a ficar preocupados, falando: meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Lembra? Cristo, quando voltar a segunda vez, você não sabia o dia nem a hora. Quando Cristo veio a primeira vez também, não houve, ninguém sabia do dia nem da hora. Mas começou a aparecer sinais. E o primeiro sinal que Deus deu àquele povo, dizendo a respeito de quando o Messias viria, era que uma virgem conceberia. Você já viu uma virgem ter filho? Mas foi situação artificial, né? Iria dar. Naquela época, as coisas difíceis. E o tempo foi se passando. E quando chegou 400 anos depois, para prometer, já começa a acontecer algo no meio do povo de Israel. Algo que nunca aconteceu na história de todo o povo. Uma virgem começou a conceber. A história diz que o anjo aparece para uma jovem mulher. E diz: mulher, você conceberá um filho. Vamos ler lá, Mateus capítulo 1, para você poder entender como foi. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Assim foi o nascimento de Jesus. O anjo chega para José, que foi marido de Maria, e relata a respeito daquela criança que tinha sido prometida lá em Isaías. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se juntarem ou de ter relação sexual, achou-se concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. E dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, ou Yeshua, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, designado profeta Isaías, aquele versículo iniciante. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz, e um filho se chamará pelo seu nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Até aqui. Aqui começa mais um atributo desse jovem rapaz que veio nessa terra. O Senhor, desde o Antigo Testamento, promete vir o libertador, promete vir o Salvador. E a pastora pregou aqui muito bem a respeito do verbo. Mas esse verbo, como veio em carne aqui, dessa mulher, esse povo não compreendeu que ele era o verbo. Não compreendeu, rejeitaram esse homem, esse menino. Por quê? Na própria Escritura dizia que um rei viria.
um príncipe apareceria no meio do povo. Mas quando veio um homem, um menino, né, filho de um carpinteiro, nascido de uma virgem, e olha como é que o povo estava numa frente espiritual tremenda. Lembra que eu falei que tinha 400 anos que o Senhor não fala com o povo? Através de sonhos, através de visões de profeta? Quando aconteceu isso aqui, o povo estava numa frente espiritual tremenda. Eles não compreenderam a respeito disso aqui. Isso é um sinal. E olha que o povo da época eram os fariseus, os saduceus, os essênios, eram os escribas da época, era o povo que conhecia a lei, conhecia as escrituras, conhecia a Torá. Mas na hora que as escrituras, diante da face de todo mundo que se revelou, o povo não acreditou. Não é possível. Um príncipe na nossa cabeça vai nascer onde? No palácio. Nunca numa manjedoura. Mas só que Deus ele faz assim. O Senhor vai e dá a luz ao seu filho, ao seu unigênito. E a Bíblia diz que esse menino vem com o atributo de Emanuel e vem habitar no meio de nós. Isso significa Deus conosco, cuidado. Deus conosco significa que Deus é contigo o tempo todo, não. Como assim, Diácono Fernando? Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com você, o dia que você se colocar perante Ele, colocar a favor dele. Como assim, Diácono Fernando? Lembra de Josué? Eu gosto dessa passagem. Deus conosco, então você acha que Deus é contigo todo o tempo, mas se você se posicionar contra Ele não é com você não. Tá? Cuidado com isso. Josué chega para a figura de Cristo, a teofania de Cristo, aquele general do exército, que fala: você é um dos nossos ou um dos deles? E fala: eu não sou nem contigo nem com eles. Eu sou o general do exército de Deus. Cuidado. Tá? Quando diz que é Deus conosco, diz que ele habitaria no meio do povo. E ele se fez carne, como a pastora Mary falou aqui, o verbo se fez carne, ele habitou no meio de nós. Aquele menino era um Deus vivo aqui dentro, no meio dessa terra. E a Bíblia diz que esse menino começa a dar sinais do seu poder. Com 12 anos, ele vai até o templo, quando seus pais sobem, né, até o templo de Jerusalém, e ele começa a questionar os sacerdotes, começa a interrogar os escribas, começa a colocar toda a sua sabedoria. E naquela época, um menino de 12 anos, cara, era muito tremendo. E a história diz que os sacerdotes ficam maravilhados com a sabedoria daquele menino. Falam: meu Deus, esse menino tem muita sabedoria. Como é que pode? E aquele menino já sabia muito bem qual era a sua missão, já sabia muito bem que ele era um Deus no meio daquele povo. E ele começa a crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E começa a mostrar que realmente ele era um Deus habitando no meio daquele povo impuro. A Bíblia diz que ele começa a mostrar o seu poder, né, no casamento. Começa a transformar, né, aquela talha de água em vinho. Ali começa, né, a demonstrar que realmente um Deus estava habitando no meio deles. Ele começa a curar cegos, começa a curar coxos, começa a ressuscitar os mortos, começa a sarar pessoas com chagas, pessoas que estavam enfermas, começa a libertar pessoas que jaziam em trevas e não em prisões. Cuidado, tá? Jazer em trevas é uma coisa, está uma treva espiritual. Se você fez algo de errado e foi para a cadeia, eu não te levado não, tá? Porque isso é a consequência do teu erro e do teu pecado. Não confunda as coisas. Então a Bíblia diz que esse homem, ou que esse Deus, esse Jesus Cristo, o nosso Cristo, começa a demonstrar o seu poder, ao ponto de ressuscitar um homem do quarto dia. E é tremendo que Deus começa a demonstrar o seu poder de maneira tremenda diante do povo, como realmente assim não acredita. A Bíblia diz, ou a história diz, a tradição judaica dizia, que a pessoa quando morria, o seu espírito, a sua alma só podia ficar, o povo acreditava que ficaria somente 3 dias do lado do corpo. E Lázaro, quando morre, os seus parentes vão até Jesus e falam: ó, Lázaro, teu amigo morreu. Jesus: tá bom. Jesus só vai até o 4º dia. E quando chega no 4º dia, a sua irmã chega para Jesus chorando e fala: Senhor, Senhor, mas já passa 4 dias, Senhor. Já está fedendo. E Jesus chora, né? Por causa que sua irmã está triste chorando. Não é porque ele não poderia ressuscitar Lázaro. Não. Cristo, quando veio naquela hora, ele veio falar assim: olha, eu sou um Deus que habita no meio de vocês, um Deus vivo. E aquele que crê em mim, já demonstrando, peraí, você vai acreditar no homem? Não. O povo de Israel sabia muito bem que só deveria acreditar quem? Em Deus. E Cristo, naquele momento, começa a colocar como se fosse Deus. Claramente, todo aquele que crê em mim
mesmo que estiver morto, ressuscitará. E ele começa a demonstrar o seu poder, falando com o Lázaro: Lázaro, sai para fora. E a história diz que Lázaro saiu para fora, demonstrando o seu poder. O povo fica maravilhado, começa a quebrar dogmas, doutrinas estabelecidas por povo judeu, dizendo que a alma da pessoa tinha que ficar, só ficava 3 dias do lado da alma do corpo humano. E no 4º dia mostrou para ele que ele era Deus, ele era a vida. Ele tinha poder para matar, tinha poder para ressuscitar, tinha poder para fazer acontecer, porque ele era Deus habitando ali. Mas mesmo assim o povo não acreditava em Cristo, não acreditava em Deus. E isso começou a incomodar, né, algumas sociedades. E quando Cristo, depois de ressuscitar tantas pessoas, libertar até os gadarenos, libertar pessoas endemoniadas, ele começa a trazer aquela pessoa, aquele povo, tudo registrado pela sociedade, de novo para a sociedade da época, a sociedade da religião da época. Aí sim começou a incomodar. Quando ele começa a perdoar pecados, aí sim começou a incomodar o povo. Aí o povo começou a se tocar e falar: olha, ele está se fazendo como Deus, porque a palavra de Deus diz que somente o Deus ou o Messias poderia perdoar pecados. E quando Cristo, o nosso Cristo, começa a perdoar pecados, fala: você está perdoada, você está perdoado, você está perdoado. O povo: opa, quem é você para poder perdoar pecados? Somente Deus e o Messias. Você está se fazendo como Deus? E o povo até relata isso: nós estamos com raiva de você porque você está curando ou está libertando, nós estamos com raiva de você porque você está perdoando o pecado. Olha só como é que a mente daquele povo estava tão sórdida, tão imunda. E é bom, cara, se você pudesse perdoar o pecado, o meu, não é bom? Mas não. Eu quero manter você com o pecado para poder esconder o meu que é maior do que o teu. E quando esse homem, ou esse Emanuel, veio nessa terra e começou a perdoar pecados, começou a demonstrar para eles: ó, eu sou Deus, eu também sou Deus, eu sou também. É interessante que João capítulo 5, se não me engano, a pastora Amélia leu aqui, e quando ele está perdoando aquela mulher, né, a mulher que pega em flagrante adultério, o povo começa a indagar Jesus: quem é você para perdoar o pecado dessa mulher? Que não sei o que, não sei o que lá. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala: vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, faria a obra que Abraão também fez. E o próprio Cristo fala: eu conheci Abraão, eu vi Abraão. E o texto relata em João que Abraão viu a Cristo. Aonde Abraão viu a Cristo? Se Cristo nasceu 3.000 anos depois de Abraão. Se você voltar na história, você vai ver que Cristo já se apresentava, né, ou se apresentou a Abraão lá atrás, quando apareceu aqueles 3 anjos de Abraão. Um daqueles anjos era o próprio Cristo. Tá? Era o próprio Cristo. Tanto é que depois você vai ver os 2 anjos no passador do mundo e o terceiro não vai. Tanto é que aquele anjo recebe a honra, né, ou recebe, né, a glória, ou recebe o louvor, a adoração de Abraão. Ali já era a figura de Cristo. Aí vai se cumprir em João capítulo 5, dizendo: eu vi Abraão, eu sou Deus, eu estive lá com Abraão lá atrás, ele viu e gostou muito bom, ele viu o que aconteceria aqui. Deus revelaria ele era o pai da fé. Aquele povo não compreendia isso. Esse povo de aqui, de Israel, nessa época, não compreendia isso. Eles queriam que o Deus viesse, que o Messias viesse. Mas eles queriam pegar Deus, ou pegar o Messias, conhecer Emanuel, o Deus conosco, colocar dentro de uma caixinha de sapato e fazer com que esse Messias fizesse conforme as necessidades da época. Não queria que esse Deus se manifestasse de maneira grandiosa, de maneira tremenda ali. Queria fazer muitas das vezes como a gente faz: colocar o nosso Deus dentro da nossa igreja, dentro da nossa caixinha, e fazer: Senhor, faz somente isso. Mas não. A Bíblia diz que esse Messias, ele não veio para estabelecer um reino de Israel. Ele veio para estabelecer o reino de Deus, o reino dos céus. E isso começa, né, a botar até caraminholas na cabeça dos apóstolos: Senhor, quando o Senhor restaurará todas as coisas aqui em Israel? E falou: olha,
Eu não vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para estabelecer o reino de Deus. Vocês não estão vendo que eu sou um Deus que habita no meio de vocês? Já fiz tantas maravilhas, multipliquei pão, andei sobre o mar, fiz cego ver, fiz coxo andar, ressuscitei um morto, ressuscitei um menino, fiz isso, entrei de maneira triunfal na cidade, e até agora vocês não compreendem que eu sou Deus. O povo vai compreender que esse Jesus, que esse Emanuel era Deus quando ele é crucificado, quando ele é açoitado, quando seu sangue é derramado no chão, quando seu sangue é vertido na cruz do Calvário. A história vai dizer que quando Jesus está sendo crucificado lá, e ele diz as últimas palavras dele, Eli, Eli, sabachthani, Senhor, Senhor, porque me desamparaste. E ele fala para o Senhor, Senhor, em tuas mãos eu pego o meu espírito. O espírito dele sai e vai para Deus. O centurião que está ali sentado, ou que está ali em pé diante dele, clama e diz, realmente esse homem é o Filho de Deus. Realmente esse homem não é um homem comum. Interessante. Precisou uma pessoa de outra cidade, de outro país, um romano, reconhecer isso e ver isso para que o povo todo pudesse acreditar. Porque até então o povo judeu não acreditou. E até hoje eles não acreditam que esse Jesus é o Deus que habitou aqui nesta terra entre nós. Que é o Deus conosco. Vai na Jeová você ver, vocês acreditam. Chega lá e fala assim, ó, a profecia de Isaías, capítulo 7, se cumpriu. Ele vai dizer, não cumpriu não. Ainda falta muito se cumprir. Não se cumpriu, querido. Eles não acreditam até hoje. Que o meu Cristo e o seu Cristo veio em carne nessa terra e se fez um Deus presente entre nós. Que fez tamanhas maravilhas. Eles não acreditam nisso. Eles estão esperando até hoje. Tanto é que eles acreditam no livro de Daniel, que é um livro amaldiçoado. Eles acreditam que essa profecia do concerto da metade da semana não se cumpriu. O sacrifício do Messias não se cumpriu. Só que se cumpriu sim. A gente pode ver pela história, pelos relatos, pelo que aconteceu. E a história diz que quando Cristo entrega seu Espírito a Deus, há um grande terremoto. E aquele centurião fala, realmente esse homem é o Filho de Deus. E acontece um grande terremoto naquela cidade. E os sepulcros são abertos e algumas pessoas são ressuscitadas e entram pela cidade. E a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Somente o Messias, somente o Deus entre nós, na sua morte, poderia fazer tal feito. Fernando, então Cristo morreu, ressuscitou, mas ele continua sendo um Deus entre nós nos dias de hoje? Sim, porque o próprio Cristo disse, eu vou, mas enviarei outro, o Consolador, e ele está hoje aqui no meio de vocês. Tá? Não acredite, ou não fique incrédulo, perdão, achando que o Cristo não está aqui. Deus, Cristo, o Espírito Santo é a mesma coisa, é a mesma figura, é o Deus que está habitando no meio de você, aqui, hoje, no meio da sua vida, hoje. Ele tabernaculou, ele se fez carne no meio de nós, morreu, mas enviou um Consolador para que pudesse estar aqui, consolando eu e você. Um Deus que habita no meio de nós, um Deus que tem o mesmo poder do Deus Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E para quem for para a glória, até a eternidade. Para quem não fosse, não mostra para rascadinho. Então esse é o Deus que habita no meio de nós. Um Deus poderoso. Creia nos sinais. Jesus está voltando. Lembre, as mesmas coisas que estavam acontecendo nos tempos de Cristo estão acontecendo hoje. E o próprio Deus fala para a gente. A frieza espiritual, a incredulidade, a imoralidade. Tudo está acontecendo no meio do povo de Deus. E o julgamento começará dentro da igreja do Senhor. Lembre dos sinais. Um sinal foi dado àquele povo, mas aquele povo não compreendeu e não entendeu. Vários sinais, vários. Uma vista concebeu, morte ressuscitada. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o povo mesmo assim não acreditou. E olha, está escrito, hein? E o povo era entendido da palavra. Mas foi aqueles que não conheciam da palavra, mas que creram na própria palavra, no verbo vivo, que tiveram a honra, e o louvor e a glória de conhecer o Deus que habitou entre nós. Amém? Que você possa sair daqui com esse entendimento. O seu Deus, o
o seu Cristo, Ele está conosco, Ele habita no meio de nós. E quando você clamar a Ele, Ele virá até você para te resgatar. Porque Ele é nosso Cristo, nossa Yeshua, o Emanuel, o Deus conosco. Amém? Coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Sai daqui com esse entendimento, tá? Que você não está sozinho. Ele morreu na cruz, realmente. Mas Ele enviou um Consolador para que estivesse no meio de nós, dando entendimento a respeito das Escrituras, falando a respeito do ministério do próprio Cristo. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Pode cantar. Oh Deus. Aleluia. Oh. Aleluia, Deus. Oh Senhor. Oh Deus, se tornou carne entre nós, ó Pai. Oh Pai, vem para nos perdoar, ó Deus, perdoar nossos pecados, Deus, para sarar nossas feridas, Senhor, para nos curar, para nos libertar. Oh Emanuel, Deus conosco, nunca nos deixou só, por nenhum momento nos deixou só. A tua palavra diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estou. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu me faço presente, diz o Senhor. Oh Deus, a tua presença aqui nessa noite é verdadeira. A tua presença nos nossos lares é verdadeira. A tua presença na nossa vida todos os dias, aonde quer que você esteja, é verdadeira. Ele veio nessa carne, ele veio nessa terra de carne, morreu na cruz do Calvário para resgatar nossas vidas, para sarar nossas feridas, para nos libertar. Oh Deus, oh Emanuel, oh Deus, oh Emanuel, aleluia, oh Deus, eu sou, aleluia. Um dos maiores gestos de amor foi ele se entregar na cruz do Calvário por amor de nós. Pessoas que não mereciam. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, oh Deus, aleluia. Nós não seremos capazes, ó Deus, de tamanho amor, Senhor, de tamanho dedicação, Senhor, de nos entregarmos, Senhor. Você sabe, Senhor, que o Senhor largasse para a sua realeza, a sua verdadeira, Senhor. Nos fizesse carne, Pai, que habitasse entre nós, Senhor. Miseráveis e pecadores, ó Pai. Conhecendo, Pai, nossas fraquezas, nossas limitações, ó Deus. Oh, Senhor. E olhou para nós, Pai, e viu, Pai, que nós éramos pecadores, Pai, que nós somos falhos, Pai. Mas o Senhor amou, Pai, de maneira, Pai, infinita, de maneira tremenda, Senhor. Oh, Deus, que amor é esse, Pai? Que excede todo entendimento. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Vem de novo, Senhor, e resgata a tua igreja, Senhor. Vem de novo, Senhor, e resgata a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos, Pai, ler os sinais, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, fazer com esses povos, ó Deus, que viram os sinais, Pai, não acreditaram, Senhor, que andaram, Pai,
Quarta-feira nós aprendemos que Cristo é o Verbo, como a pastora disse em 1 João capítulo 1, no início ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todo o Velho Testamento, Cristo era revelado pela palavra. Mas como nós vemos em Colossenses, vem o apóstolo Paulo diz que um dia a sombra passaria e a realidade se revelaria. E Paulo diz, a realidade é Cristo. Fernando pregou hoje que Cristo era o Emmanuel. Ou seja, a palavra se revela através de Cristo. Cristo é o cumprimento da palavra. O Deus que habita no nosso meio. O Deus que habita em nós. Deus conosco. Deus no meio dos homens. E Deus se revela no meio dos homens com qual finalidade? Como o Fernando disse aqui em Mateus capítulo 1, para libertar o homem dos seus pecados. Eu falei aqui quarta-feira, se não me engano, domingo, que o maior desastre da humanidade é o pecado. A pior catástrofe da humanidade é o pecado. Moisés pôde libertar o homem do Egito. Davi libertou o homem de várias guerras, de vários povos inimigos. Josué deu várias vitórias ao povo de Israel. Mas somente Cristo, o Emmanuel, poderia libertar o homem da verdadeira fonte de destruição da humanidade e o pecado. Então na quarta nós vamos falar sobre Cristo sendo a porta. O único acesso que nos leva à salvação. Cristo a porta. Então não falte quarta-feira. Só para a gente terminar, eu estava lendo hoje um artigo na Inglaterra falando sobre essa enfermidade que está sobre o mundo. E ele estava falando sobre a mutação do vírus. Eu achei muito interessante. Ele dizia que já existiam 6 ramificações do vírus no mundo, espalhado em várias nações do mundo, desde que o vírus começou. E ele diz que é como se eu pegasse um vírus, pegasse um tipo de vírus e ao mesmo tempo pegasse outro tipo de vírus. Como se esse vírus ele tivesse várias ramificações. E tem pessoas que pegam mais de uma. E essas 2 ramificações dentro do corpo do homem, eles se juntam e formam uma nova ramificação. E cada ramificação dessa que é formada, ela se torna cada vez mais forte. E lá ele usou uma palavra que eu fiquei muito temeroso. Ele dizia assim, cada vez mais letal. O que significa cada vez mais letal? Ou seja, cada vez mais vai ceitar vidas. Pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? E eu não falo isso para preocupar você, humanamente falando. Quando eu li isso, eu não me preocupei humanamente falando, irmão, de verdade. Eu me preocupei, sabe com o quê? Como está a minha alma em Cristo Jesus? Porque, irmão, pensa comigo. Se for e é o propósito de Deus, que tudo que está acontecendo está debaixo da soberania de Deus, não há como fugir. O que tiver que acontecer, vai acontecer e não há ninguém que possa enfrear o que Deus irá fazer. Então a nossa preocupação sim é usar a nossa máscara, é usar o nosso álcool em gel, é tentar ao máximo nos resguardar, mas a sua grande e verdadeira preocupação é como está a sua alma em Cristo Jesus. Como você está diante de Deus. E quando eu li isso, eu senti um temor muito grande sobre a minha vida. E a minha oração foi, Senhor, vasculha, como disse Davi, som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho mal. Porque do vírus eu posso até escapar. Mas de uma alma distante de Deus não tem escapatória. Ou eu posso até ser ceifado pelo vírus, se for o propósito de Deus. Mas se a minha alma estiver em Cristo, como o Fernando disse, ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que morra, viverás. Cristo falou. Emmanuel falou. Então isso é o que verdadeiramente importa. Usa máscara, usa álcool em gel, se resguarda, mas se preocupe com a sua alma. Essa tem que ser a sua verdadeira preocupação.
sua mão direita. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Como é bom, Pai, ter a certeza de que o Senhor habita em nós. Como é bom ter a convicção. E não porque o Fernando disse, o diácono Fernando, mas porque a palavra disse. Porque o pastor João, o diácono Fernando, eles podem falar coisas que não se cumprem, mas a tua palavra não. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a tua palavra, que é verdadeira e fiel, essa permanece para todo sempre. Aleluia. Cada uma das suas promessas se cumprirão, Senhor. E não há nenhum ser humano sequer capaz de frear a tua vontade, Senhor. O teu querer, o teu propósito. Por isso, Pai, o que traz esperança ao nosso coração é saber que o Deus Emanuel habita em nossas vidas. Que o Espírito Santo veio sobre cada um daqueles que creem em Cristo Jesus como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Temos nos resguardado, temos guardado as nossas vidas, temos tentado ao máximo fazer tudo o que for possível, seguindo as normas governamentais, para tentar manter as nossas vidas nessa vida salvo, proteger os que amamos. Mas a nossa fé não está nessas coisas. A nossa fé está no nosso Redentor, no Deus que habita em nossas vidas, aquele que tem o controle sobre tudo. E como eu li aqui ontem na oração final de Ana, quando ela recebe o menino nas suas mãos, um filho, e ela diz: o seu nome será Samuel, que significa pedir em oração. Ela faz uma oração e nessa oração ela fala: Deus é aquele que tira a vida e Deus é aquele que dá a vida. Deus é aquele que exalta e que humilha. Deus é aquele que empobrece e aquele que enriquece. Deus é aquele que faz da estéril mãe de 7 filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Não há nada que fuja ao controle soberano de Deus. As nossas vidas estão em Ti, Senhor. Não importa o que venha, não importa o que aconteça. A nossa expectativa está em viver no céu, que é o lugar que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Deus conosco, Deus Emanuel. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, as doces e incomparáveis consolações desse Deus que é Pai, e o seu amor que excede todo entendimento, esteja com a igreja de Jesus, que é única e está espalhada em cada canto deste planeta, mas em especial com você, que está aqui hoje presencialmente, e com você também que está nos assistindo pelas mídias sociais. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, e que o Deus Emanuel, o Deus conosco, esteja sobre sua vida, e sobre sua casa, e sobre sua família, todos os dias da sua vida. Assim oramos, recebemos, e se você crer, termine o culto dando um forte aplauso no nome do Senhor Jesus. Vão na paz do Senhor, uma semana abençoada, até quarta-feira. Jesus Cristo, a nossa porta de acesso ao reino de Deus. Vão na paz do Senhor, uma semana abençoada.